Faltando 4 minutinhos para as 9 horas da manhã, líderes das 7 maiores potências mundiais vão se reunir daqui a pouquinho para discutir a nova onda de ataques russos contra a Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vai discursar durante esse encontro virtual do G7, tema para o jornalista Américo Martins, que é analista sênior de internacional aqui da CNN. Américo, bom dia. Até agora, os países do G7, outros também que não fazem parte do grupo, têm aplicado uma série de sanções contra a Rússia, que podem e têm tido efeito econômico para os russos, mas não tem feito o Vladimir Putin recuar, muito pelo contrário. O que é que a gente pode esperar desse encontro de daqui a pouquinho? Novas sanções, alguma coisa diferente daquilo que foi aplicado até agora para tentar conter Vladimir Putin? Se é que há alguma forma para isso, Américo? Bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos. Essa é uma reunião emergencial, foi convocada ontem por conta dos ataques muito grandes dos russos contra os ucranianos. O G7 vai discutir 2 pontos principais. Primeiro, o Zelensky, que vai abrir a reunião daqui a 3 minutos, vai começar às 9 da manhã aqui no Brasil, ele vai abrir a reunião pedindo mais elementos de defesa, mais armamento para se defender dos russos. Isso já foi inclusive antecipado. Os americanos e os alemães vão fornecer mais armamentos, especialmente sistemas de defesa aéreo, para tentar impedir esse tipo de ataque, como que aconteceu ontem na Ucrânia. Hoje, inclusive, a Rússia voltou a atacar algumas cidades da Ucrânia, especialmente áreas de energia, está querendo atrapalhar o fornecimento de energia na Ucrânia. O segundo lado da reunião do G7 vai ser, como você lembrou, sobre sanções. O G7 já criou várias sanções contra a Rússia. Se a gente lembrar, inclusive, o grupo era chamado de G8 antes, deixou de ser G8 quando a Rússia foi expulsa em 2014 ao anexar a Península da Crimeia. Hoje, os outros 7 países que continuam no grupo vão discutir potenciais sanções contra a Rússia, mais sanções. Tem um aspecto específico, Rafa, que vai ser discutido, que é, eles querem implementar um teto no valor pago pelo petróleo russo. É muito difícil de se fazer isso de verdade, porque o mercado, obviamente, ele varia de acordo com a oferta e a procura. Mas os 7 países mais industrializados do mundo querem criar isso, criar um teto e que seria o limite de pagamento que os países seriam obrigados a pagar pelo petróleo russo. Mas isso é muito difícil de ser implementado justamente por causa da oferta e da procura. A China e a Índia, por exemplo, que precisam muito de petróleo, podem simplesmente não aderir a esse sistema e pagar valores de mercado e não um valor menor sobre o petróleo russo. Então, é muito difícil criar sanções mais contundentes do que já foram criadas e implementadas contra a Rússia, que estão afetando, sim, a economia russa, mas é difícil você ir muito além disso.